Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o SUS, né? Essa proposta aí do eixo da terceira semana, falar sobre a saúde. Então, nós vamos relacionar geografia e saúde, certo? Isso é muito próprio da geografia discutir tantos temas, né? Eu não sei qual é o tema que a geografia não discuta, porque tudo é uma questão de espaço geográfico, de tudo aquilo o olhar geográfico pode alcançar, tornar científico. Então, nós discutimos isso na geografia da saúde. E fiquei pensando assim, como poderíamos discutir essa questão aí da saúde dentro do tema geografia. E pensei, por que não a gente discutir hoje e aprender um pouco sobre o SUS, que é o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, falar um pouco desse momento brasileiro que estamos vivendo, né, de valorização, dessa necessária valorização do nosso sistema de saúde, né? Então, é muito importante entender o que temos, né, diante do mundo inteiro, né, o SUS é uma boa qualidade, é uma boa característica nossa e é algo que nós realmente precisamos conhecer. Então, o tema de hoje é vamos falar sobre o SUS. Então, começando, nós vamos falar sobre o que é o SUS. Primeira coisa é que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo. Isso é muito interessante. Ele vai abranger desde uma simples consulta até cirurgias de maior necessidade e maior cuidado, como o transplante de órgãos, por exemplo. Importante lembrar que tudo isso, né, é gratuito, né, e um acesso integral e universal, certo? Então, toda a população do país tem acesso ao SUS. E é isso que nós vamos falar agora nos princípios do SUS. O primeiro princípio é a universalização. E o que é isso, né? É preciso lembrar lá na Constituição de 88 que diz que a saúde é um direito de todos, né? Um direito de todos e é um dever do Estado. Então, o SUS é essa, esse artigo que vai sendo colocado em prática, certo? Então, primeira coisa é que é universal. O SUS é um direito de todos e é dever do Estado garantir que esse direito chegue a todos. A segunda coisa, aliás, o segundo princípio é a equidade. E é muito interessante essa discussão porque não é igualdade, por exemplo. A equidade, né, trabalha sobre as distinções. Nós somos diferentes, temos necessidades diferentes. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele vai atender às necessidades distintas de todo cidadão brasileiro. Isso é muito interessante, certo? Nós não somos iguais, nós não temos necessidades de saúde iguais. Então é muito interessante entender isso. Nós temos diferenças geográficas, diferenças culturais, tudo isso também se reflete na nossa saúde, tá certo? Então, o segundo princípio é equidade. O terceiro é a integralidade. O que é isso? É que todos nós temos direito não somente a uma área da saúde, não somente um serviço do SUS. Nós temos direito a todos os serviços que são ofertados pelo governo, tá certo? Então, desde a questão da prevenção, o tratamento, a reabilitação, tudo, promoção da saúde, então tudo isso, todos os serviços do SUS, né? Todo cidadão brasileiro tem direito, certo? E aí nós vamos entrar nessa discussão que é muito válida, porque a função da geografia também é formar cidadãos críticos, né? Então a gente pode criticar e tentar entender se realmente a equidade, se a universalização e se a integridade eles são colocados em prática. E é muito interessante que nós, como cidadãos críticos, estudantes, possamos também exigir que os nossos direitos eles sejam cumpridos, tá certo? Quem tem direito ao SUS? Então a Constituição Federal brasileira vai definir que todo brasileiro tem direito a ter acesso aos serviços de saúde do SUS. Então, a frase que tem lá, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ela vai definir essa ideia. Então, todo cidadão brasileiro tem acesso aos serviços do SUS, inclusive os que pagam, por exemplo, o plano de saúde. Não sei se você sabe, mas as pessoas que têm plano de saúde, que vão utilizar os serviços do SUS, né, elas vão poder utilizar normalmente, e logo depois, né, as operadoras dos planos de saúde privadas elas vão ter essa obrigação de ressarcir o Estado, no caso o governo, né, pelos serviços que foram prestados, tá certo? Então é muito importante entender isso. Todos nós temos direito aos serviços de saúde do SUS. A outra coisa interessante é entender o que é que o SUS faz, além das consultas, né, aquilo que a gente está tendo aí nas nossas casas. Então, a primeira coisa, né, que eu acho que todo mundo conhece, todas as nossas cidades nós já estamos tendo acesso, né,
que é o atendimento do SAMU, que é um atendimento de emergência para acidentes, né, por meio do SAMU, que é um atendimento móvel, né, de urgência. Além dele, nós vamos ter também os hemocentros, questão de regulação, também os transplantes. Uma coisa que é muito interessante, né? O SUS, ele financia as pesquisas epidemiológicas. Então, nós estamos num momento, por exemplo, agora da pandemia do Covid, né? Que o SUS não está parado, não somente está lá os seus profissionais da saúde, mas nós temos equipes de pesquisadores financiados também por esse serviço que estão pesquisando aí o que pode ser feito, vacina, remédio, né, procurando aí a solução para isso, certo? Então o SUS também financia isso. É interessante também lembrar que o SUS ele também vai agir através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que vai ver aí a qualidade dos alimentos nos restaurantes e supermercados. Outra coisa que também o SUS vai também realizar é a questão das vacinas, tá certo? Então as vacinas que são oferecidas aí para os bebês, para as crianças, né, na sua idade aí, né, que é lá no início da vida, né, que nós vai ter uma necessidade maior, né, de imunização, vão ser atendidas todas essas crianças pelo Programa Nacional de Imunização, que vai oferecer todas as proteções necessárias, e esse trabalho do Brasil é reconhecido pela OMS, certo? É um trabalho reconhecido mundialmente. É uma coisa interessante que é muito bom a gente saber, certo? O que mais o SUS faz, né? Tudo isso aí. O SUS também fornece remédio de graça, gente. É interessante pensar isso, né? Então, muitas pessoas não sabem, e é muito importante que a gente esteja aqui também para informar os direitos das pessoas. Talvez são os direitos que você precisa conhecer. Então, nós temos direito a alguns remédios de forma gratuita, né? Então, todos os anos essas drogas elas são atualizadas num cadastro, né? Que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, há alguns anos atrás eram mais ou menos 500 drogas. Hoje nós passamos de 800 disponíveis. Então, é muito importante que a gente saiba isso. Nós temos sim direito a medicamentos gratuitos, certo? Todos eles são fornecidos pelo SUS. E aí tem algumas doenças que são, né? Estamos vendo aí nos slides, né? Que são aí atendidas pelos remédios do SUS, né? A diabetes, a pressão alta, asma, HIV e Alzheimer. Uma coisa que é também interessante saber é que se algum de nós, né, não tiver o direito respeitado, algum medicamento que está na lista e que não é fornecido para a gente, nós podemos entrar com uma ação judicial exigindo que esse direito seja respeitado, tá certo? Então, só é consultar a relação de medicamentos essenciais de cada ano, é atualizado, e nós vamos lá saber quais são os medicamentos que são fornecidos. Mas o intuito mesmo da nossa aula, e aí que nós vamos entrar numa discussão geográfica, né? É muito importante também entender como são os sistemas de saúde em outros lugares do mundo, para que a gente também possa entender e valorizar o sistema aqui do Brasil, tá certo? E aí, você sabe como são os sistemas de saúde de outros lugares do mundo? É a primeira coisa que eu achei muito interessante saber é que o Brasil, gente, é o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde que seja gratuito e que é universal. Isso é muito interessante. Isso vai nos colocar como o único país do mundo, viu? Com mais de 100 milhões de habitantes, ou seja, todos os países que têm mais de 100 milhões de habitantes não têm sistemas públicos de saúde. Então o Brasil ele é único, né? Com essa população aí, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e isso é uma grande característica, uma grande população para atender, tá certo? Então, tá aí. O Ministério da Saúde, ele destacou isso, né? O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que vai contar com um sistema público que é financiado com o dinheiro dos nossos impostos, que ele é universal, ou seja, que é para todos e que ele é gratuito para toda a população. Isso é bem interessante. Ou uma coisa também que é bom saber, né? Dos países que têm, né, reconhecido seus sistemas de saúde, né, público e universais, nós vamos ter o Reino Unido, o Canadá, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal e Cuba, certo? Aí lembrando lá daquela que a gente falou há pouco tempo, o Brasil aí vai ser o único com mais de 100 milhões de habitantes que vai ter um sistema público gratuito e universal, certo? Mas dos outros países, o que vai ter aí o seu sistema público, né, que inclusive foi antes do Brasil, é o Reino Unido, certo? Que vai ter a sua população com cerca de 66 milhões de habitantes, tá bom? E agora a gente vai entrar mesmo na discussão, né, de países que não têm sistemas de públicos de saúde
integrais e também universais, que foi isso, essa matéria que você está vendo aí agora, que alguns anos atrás me chamou muita atenção, né? Um idoso lá no estado de Washington que cometeu, primeiro assassinou sua esposa e logo depois cometeu suicídio, porque ele não conseguia pagar, né, os serviços de saúde. Então, isso chamou a atenção do mundo inteiro para o sistema de saúde americano, certo? Que não atende aí toda a sua população. Então é muito importante a gente entender o que é o SUS, para que a gente também possa entender, né, que não é em todos os lugares, não são todos os lugares que vão ter sistemas como o nosso, tá certo? E como já foi falado aí em outros momentos, o Brasil vai ser aí o único país com mais de 100 milhões de habitantes que vai atender, né, de forma gratuita, universal e integral os seus habitantes. Então, essa matéria aí, eu vou deixar o link aqui na bio e você vai poder conferir também essa matéria. Também vai estar disponível lá na plataforma, tá certo? Mas é muito importante entender isso, né? Nos Estados Unidos e outros países do mundo, quem não tem plano de saúde não vai ser atendido, certo? Não tem. Então, é muito importante entender isso. E os Estados Unidos, né, eles não têm um sistema universal de saúde como o nosso, né? O sistema americano ele é público e privado, né? O governo ele vai subsidiar alguns grupos, né? Ou seja, você paga uma parte e o governo paga a outra, tá certo? E aí a gente vai entender aí que esse sistema nosso brasileiro ele é bem interessante, certo? E porque é público. Imagina, né? Você precisar de ter alguma necessidade e no final chega lá a conta, certo? Então é uma realidade que aqui no Brasil a gente não tem tanto. E aí esse slide vai nos mostrar também a realidade, né? Que é Brasil e Estados Unidos. Eu peguei esse país para comparar porque nós nos espelhamos muito, né? Alguns de nós, eu não gosto tanto. Mas muitas pessoas no Brasil olham para os Estados Unidos como modelo para muitas coisas, né? Então aí nós temos as comparações dos valores de algumas coisas, né? Do iPhone e outras coisas aí, né? Lá nos Estados Unidos ele custa R$ 633, que no caso a gente vai converter aí para o dólar e vai depender, né, de quanto está cotando aí. Aqui no Brasil ele vai custar mais ou menos R$ 3.500. Mas daí a gente poderia, por exemplo, pensar a vacina, né, para a picada de uma cobra. Aqui no Brasil você vai receber de forma gratuita, né? O SUS garante aí também a vacina, né, para isso. Mas lá nos Estados Unidos você pagaria e teria que desembolsar cerca de R$ 153.000 para isso. Ou, por exemplo, também o tratamento do câncer. Aqui no Brasil, o tratamento é gratuito, né? Os remédios, a quimioterapia e tantos outros métodos. Lá nos Estados Unidos você teria que desembolsar um valor em torno de R$ 500.000, tá certo? Só para a gente tentar entender o que é um sistema público integral, né, e universal e também entender o que é aquilo que é um sistema privado. A gente precisa lembrar que nem todas as pessoas vão ter condições de pagar, nem aqui no Brasil, nem em qualquer país do mundo, certo? Então é muito importante tentar entender tudo isso. Então agora é com você, tá bom? Você vai precisar ir fazer e pegar o seu caderno para nós fazer nossa atividade. Primeira coisa, nós vamos fazer um mapa conceitual, relembrando aí as nossas aulas de estudo orientado, onde nós aprendemos, né, a importância de fazer um mapa conceitual como um método que nos ajuda muito nos estudos. Então, a primeira coisa, você vai fazer um mapa conceitual do SUS. O que é o SUS? Quais são os principais serviços e os princípios do SUS, né? Você vai apresentar o SUS de forma bem estruturada, colorida, né, para chamar a atenção e para você não esquecer. Na segunda questão, você vai pesquisar países que não têm sistemas de saúde que sejam públicos, gratuitos, universais e integrais, tá certo? Como é então a saúde nesses países que não têm esse serviço? É como as pessoas se viram para serem atendidas. E a terceira questão, você vai pesquisar como era o Brasil antes do SUS, né? Como é que a gente fazia, como é que a gente se virava, tá certo? E para fazer essa questão, você vai precisar dar uma olhada, né, na história do SUS para entender como ele foi criado, né? Vai descobrir um pouquinho ainda da Constituição, né? Foi criado junto aí com a Constituição de 88, tá certo? Então agora é com você.